Bom dia a todos, Pai seja com todos, amém. Graças a Deus, momento de muita alegria a gente poder se reunir na casa do Pai, a gente poder estar junto em consagração, começando a semana, né, da melhor maneira. E para mim, eu não sei se é alegria, se é desespero, justo num dia como hoje, a gente está aqui, mas Deus sabe todas as coisas, né, e a gente vem seguindo com a série de mensagens, né, a conquista pela fé, as grandes conquistas pela fé, baseado até nos grandes heróis da fé que tem lá em Hebreus 11, um dos versículos que tem nos acompanhado todas essas séries, né, de todas essas mensagens, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, que está lá, né, de Hebreus 11, 33. Então, essas são as pessoas que são exemplo, a gente a seguir, são personagens bíblicos que nos ensinaram, nos aconselharam a como a gente acompanhar o nosso dia a dia, né? E a gente já viu aqui, ó, até deixei anotado aqui, a gente já viu a mensagem falando sobre Abraão e a conquista pela obediência, já falamos sobre Isaac, a conquista pela persistência, Jacó, a conquista pela perseverança, a gente já falou sobre José, a conquista pela excelência, a gente já falou também de Moisés, a conquista pela fidelidade. E hoje, com a nossa sexta mensagem, no total de 8 que são, a gente vai falar de Débora e a conquista pela sabedoria. Débora e a conquista pela sabedoria. O Franklin fez uma arte muito show de bola. A hora que ele mandou para mim, falou: tia, você aprova? Olha que linda ela sentada debaixo da tamareira. É um artista. Ele falava: tia, você acha que não aprova uma arte dessa? Com a Bíblia no colo, meditando e estudando. Linda, né? Débora e a conquista pela sabedoria. O versículo-chave, o versículo que vai nos acompanhar ao longo da mensagem de hoje, é de Provérbios 4, 7. Está lá em Provérbios 4, 7, o versículo que nos norteia. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. A sabedoria é uma das coisas principais. E emprega tudo que você puder, para que a gente tenha realmente entendimento, para que Deus abra a nossa mente, para que Deus realmente tire as escamas dos nossos olhos, e a gente tenha, sim, revelação vinda dos céus, a respeito de tudo, para a honra e glória de Jesus. Amém? Antes da gente, então, entrar na parte das lições, né, dos conselhos de Débora, eu achei até uma coisa muito interessante, pastora Wanda, que eu tenho o hábito de guardar as mensagens, né? E fui procurando, assim, alguma outra mensagem. Faz muito tempo que a gente não cita Débora aqui. Eu falei, gente, né, uma mensagem tão boa, um texto tão bom, uma lição tão interessante que Débora traz, e faz tempo que a gente não cita ela. Daí eu fiquei mais desesperada. Eu falei, nossa. Mas glória a Deus por isso, porque daí a gente pode ficar esmiuçando. Você vai ler toda a história de Débora lá no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5, né? São 2 capítulos, 4 e 5, você lê o resumo da história de Débora inteira, te aconselho a fazer isso em casa, né, indo embora. Independente disso, no aplicativo tem o PDF da mensagem, está bem detalhadinho o PDF dessa vez, eu deixei bem, né, resumidinho, bem explicadinho, está fácil de acompanhar. Então, baixe o aplicativo, você que não tem, ou você que já tem, entra lá na seção de downloads, e tem o PDF, não só dessa, como todas as outras mensagens. E Débora, o nome significa abelha. Aí já mostra, né? Aí já dá uma dica. Abelha, organizada, centrada, focada, bom trabalho em grupo, bom trabalho de liderança. Olha, que coisa interessante. E ela, então, era uma profetisa de Israel. Como eu disse, né, a história dela está lá em Juízes, no capítulo 4 e 5. E a origem de Débora, ela parece ser muito simples. Diferente de muitos dos heróis que a gente tem, não fala muito sobre
a vida dela. O texto bíblico fala que ela só é apresentada como Débora, a esposa de Lapidote. Mas quem é Lapidote? Então, assim, não tem um grande histórico, não tem um grande nome, uma pessoa de origem simples. E tão simples que era, ela prestava atendimento como profetisa debaixo de uma tamareira. Por isso que tem até aquela arte ali, debaixo de uma tamareira, lá nos montes de Efraim. Ela atendia daquela forma. Débora, ela era muito sábia. E o povo vinha até ela com todo tipo de questão para ela resolver. Né? Juízes 4, o versículo 4 e 5 fala sobre isso. Eu vou correr bastante. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas a procuravam para que decidissem as suas questões. Então, toda vez que alguém tinha algum problema, alguma questão, alguma dúvida, algum empecilho que tenha que resolver, era com ela que procurava lá debaixo da tamareira. Nessa época, vale lembrar que o povo de Israel, ele era liderado por juízes. O povo de Israel, os israelitas ainda não tinham reis, né? O primeiro rei, Saul, ainda não tinha se levantado como rei, embora outras nações tivessem rei, Israel não tinha, eram juízes que cuidavam do povo. E quando o juiz Eude morreu, o povo de Israel, mais uma vez, só para manter a tradição, começou a fazer as coisas que Deus desaprovava. A cada vez que falhava, faltava um líder, o povo de Israel dava ali a sua mancadinha e não foi diferente. E por causa disso, depois que Eude morreu e o povo começou a fazer o que Deus desaprovava, eles começaram a ser subjugados por Canaã. O rei Jabim veio, sitiou a cidade, e eles estavam lá já fazia 20 anos escravizados, 20 anos sobre jugo de Canaã, sobre o rei Jabim. Então, é nesse contexto, é nessa situação, daí Débora foi levantada como juíza. Né? O crescimento dela, o conhecimento dela, a sabedoria dela foram considerados e ela foi levantada como juíza. Então, ela foi a 4ª juíza de Israel. A única mulher juíza, né, citada na Bíblia. A única mulher com status de juíza citada na Bíblia foi a Débora. Olha que bênção, olha que importante isso. Com o tempo, então, Débora ela foi se tornando muito influente, tanto como profetisa, tanto como juíza de Israel. E juntamente com Baraque era um comandante de guerra, um comandante da guarda de Israel, né? Eles lideraram o povo contra uma guerra, né, contra Canaã. Eles juntos lideraram o povo contra essa guerra. Isso foi lá por volta do século 12 antes de Cristo que eles fizeram. Se você continuar no próprio capítulo 4, a gente vê a Débora chamando Baraque, ela dizendo que Deus tinha revelado a respeito da vitória, que Deus tinha declarado a respeito do que eles tinham que fazer e garantindo a vitória na batalha. Baraque levantou 10.000 homens contra 900 carros e cavalos que Cícera, que era o comandante da guarda de Jabim, tinha. E mesmo assim eles foram, lutaram, e Débora abençoou Baraque. Ela orou em favor de Baraque, abençoou esse guerreiro, e eles derrotaram então o exército de Jabim. Então, assim, isso é o por Simão. E também, depois que ganharam a guerra, Débora, ela cantou um hino de gratidão. Ela louvou a Deus. Então, nesse momento, a gente consegue perceber o quanto Débora era muito sensível, tanto com questões políticas, quanto questões espirituais do povo de Israel. A necessidade do povo, ela tinha essa sensibilidade, ela tinha essa revelação de ver. E ela se posicionou de maneira a levar o povo a ser abençoado, a levar o povo a ser vitorioso. E isso é muito importante. A visão, o posicionamento, a sensibilidade a respeito da necessidade. E ela encerra, então, lá em Juízes 5:31, ela encerra até esse hino dela de louvor, assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que o amam, sejam como o sol quando sai a sua força.
Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, inimigos do Senhor. Porém, aqueles que amam o Senhor sejam como o sol, quando sai com toda a sua força. E a gente sabe qual é a força do sol quando ele sai com força. Brilha, arde, esquenta. Ninguém tem dúvida de que ele está lá, não é? Que a gente possa ser assim, que ninguém tenha dúvida que a gente está lá. Por causa do brilho, por causa da força. Aqueles que amam o Senhor, que a gente seja não só luz, seja o candeeiro realmente, seja o sol. Amém? Os israelitas, eles já tinham se conformado com aquela situação, né, de aceitado aquela situação, aceitando as coisas que estavam acontecendo como sendo normais. Deduziam que aquilo fazia parte do próprio progresso do mundo. Ah, Canaã manda na gente, a gente obedece, né? Eles já tinham aceitado aquilo, a gente não tem muito o que fazer, faz parte do contexto. Faz parte do contexto. Ah, eu cedo um pouquinho aqui, depois eu cedo de novo um pouquinho aqui, depois eu cedo de novo um pouquinho aqui. A hora que assusta, está encurralado na parede, com uma faca no pescoço, e você não tem mais para onde fugir, de tanto pouquinho que foi cedendo. E o povo israelita estava assim, estava sujeito a Canaã por causa disso, foi deixando, ah não, isso aqui deixa, vai, é para o bem, é para o bom convívio, eu vou ceder nesse ponto. E a hora que viu não tinha mais escapatória, precisava que realmente que Deus viesse e interviesse em favor do povo. Olha aqui o Juízes 5:7 fala: já tinham desistido os camponeses de Israel, eles tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se então uma mãe em Israel. Só precisa de um focado, só precisa de um direcionado pela palavra de Deus, só precisa de um, obrigado, só precisa de um voltado pela sabedoria vinda do Senhor, porque daí toda a nação é abençoada. E hoje, enquanto nós estamos aqui, quantos tem? Vocês já contaram? Não contou ainda? Então, quantos uns a gente tem aqui? Quantas nações? Quantos povos podem ser abençoados através desse um, desse um, desse um? Essa mãe de Israel, essa mãe de Israel, essa mãe de Israel. Então desperta, povo, não aceita. Então é por isso que o exemplo dela, o conselho dela é esse. Nós precisamos de sabedoria. O conselho de Débora é esse. E precisamos saber que, para conquistarmos pela sabedoria, né, através da sabedoria, nós precisamos entender que o poder do posicionamento depende de algumas coisas. Para que a gente conquiste através da sabedoria, nós precisamos entender, isso aqui é o ponto, o poder do posicionamento. O lado que você está é que determina o grau do seu poder. A posição que você escolheu tomar é o que vai determinar o grau do seu poder. E de que lado você está? Do lado daqueles que já aceitaram, é assim mesmo. Daqueles que se conformeis pelo presente século, né? É assim, o mundo já não é mais a mesma coisa, tudo mudou. De que lado você está? Ou do lado realmente da palavra? Igual a gente estava falando ontem aqui nos jovens. Gente, ontem nos jovens foi uma emoção. Quem estava aqui no culto de jovens ontem? Foi uma bênção ontem. A gente fez o louvor, caiu a força. A palavra foi ministrada à luz de celular. Muito show. A gente tinha 30 jovens aqui ontem com o celular ligado, focado no ministrante, e a gente falava sobre isso. Qual o seu posicionamento? De que lado você está? E foi muito show, e Deus falou muito sobre isso. É onde determina o seu poder. E o primeiro, então, conselho, através desse poder do posicionamento. Está lá em Juízes 4:4. A gente precisa entender que o poder do posicionamento, primeiro de tudo, é liberado através da disposição. O poder do posicionamento é liberado através da disposição. Juízes 4:4 fala assim: Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. A primeira mulher juíza.
uma mulher sem histórico, que muito provavelmente era muito simples, liderava Israel inteira naquela época. E aqui está a frase: Deus chama todo mundo, e depois Ele capacita aqueles que estão disponíveis. Aquele que se disponibiliza é aquele que fala: então tá bom, o Senhor me chamou, então eis-me aqui. É esse que Ele capacita. Então nesse momento em que Ele me chama, no momento em que Ele te chama, Ele está te chamando agora para alguma coisa, dispõe-te. A hora que você ouvir o chamado, a hora que você ouvir a voz de Deus te chamando, coloque-se disponível, porque através daí, você está já se posicionando através disso. Então esse poder, ele é liberado através da sua disposição. E ele começa então a te capacitar, a cada dia mais. E ele vai te dando a revelação, ele vai te dando toda a capacidade, ele vai te dando toda a sabedoria, ele vai abrindo caminhos que você nem imaginaria que aquilo ia abrir para você. É assim que funciona. Juízes 5, 7 confirma isso. Aquele que eu li agora há pouco. Já tinham desistido os camponeses. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Então levantou-se uma mãe. Então esteja disponível para Deus te usar. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, seja você adolescente, seja você aposentado. Esteja disponível. Não era comum uma mulher aqui ter esse cargo de liderança. Porém, Deus não rejeitou. Foi ela que se levantou, foi ela que se disponibilizou. E foi ela que livrou Israel. Seja você então essa Débora. Independente, mas eu sou novo, eu não conheço. Ouve o chamado, atende o chamado e recebe a capacitação. Graças a Deus por isso. Segundo ponto. O poder do posicionamento se revela na sabedoria. O nosso posicionamento, ele se revela na sabedoria. Juízes 4, versículo 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas questões. Gente, vocês perceberam? Débora, ela não tinha uma grande sala, num grande centro comercial, numa tower, business e tudo mais. Não tinha um diploma, né, atrás da parede dela, com um MBA na frente, um DR na frente, né, um PhD. Ela não tinha isso. Ela atendia debaixo de uma árvore. Por quê? O que se destacava dela não era o conhecimento. O que se destacava nela era a sabedoria. Era o entendimento que vinha de Deus para ela. Eu ouço tanta coisa, eu faço tanta coisa, vem até em mim tantas informações que eu não sei mais em quem acreditar. Quantas vezes a gente se vê nesse ponto? A gente está passando por uma época que a gente ouve tanta verdade, né? Tem tanta verdade de todos os lados, e essa verdade vem com tanta ênfase, vem com tanta certeza, e imediatamente o outro lado fala: não, é fake. Não é mais verdade, é falso. Fala: poxa, e agora, em quem que eu acredito? A verdade que vem do homem, ela vai ser sempre enganosa. O nosso coração é enganoso. E quando envolve vaidade, e quando envolve poder, e quando envolve status, as verdades perdem realmente o seu valor. A verdade, ela perde o status de verdade. Então, não é o conhecimento, é a sabedoria. E através da sabedoria que vem de Deus, é que a gente vai conseguir decifrar, interpretar as realidades, os valores. E sempre levando em consideração o seguinte: Deus não muda. A nossa sorte da gente não ser consumida é que Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Hebreus 13:11 já fala, lembra da nossa igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, valor bíblico não é negociável. Princípio bíblico não é negociável. O que está escrito aqui na minha Bíblia, o que está escrito na sua Bíblia, não deixou de valer. E é essa sabedoria que a gente tem que buscar. Tiago 1,5 fala isso, ó. Se algum de vocês, então, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente. Ele dá de boa vontade. Então,
ela lhe será concedida. Eu não sei em quem acreditar, eu não sei como fazer, eu não sei que posição tomar. Peça a sabedoria a Deus e Ele dá de boa vontade. E essa sabedoria, com certeza, vai ser concedida. Deus vai te revelar o caminho a ser tomado. A posição a que você deve tomar, segundo o princípio que é dele. Porque se a gente quer desfrutar das bênçãos que vêm de Deus, a gente também deve participar dos princípios que vêm de Deus. Não tem como desvencilhar uma coisa com outra. Eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero viver uma vida abundante, eu quero ter uma vida grande e próspera, de multiplicar, de fazer sobrar, unção de desfrutar tudo que sobrou, eu quero desfrutar de lugares altos e tudo mais, mas esses princípios aqui eu não concordo, eu acho que não é mais assim, a gente está em pleno 2022, o mundo não é mais o mesmo, essa parte não. Deus não deixou de ser Deus. Sua mensagem não deixou de ser a mesma que era da época que ele revelou para os seus escritores. O poder do nosso posicionamento, conselho 3, se manifesta pela entrega da palavra do Senhor. O poder do posicionamento, então, ela é manifesta através da entrega da palavra do Senhor. Juízes 4, versículos 6 a 7. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Vá ao monte de Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra, com suas tropas, tudo junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Entregar a palavra, revelar a palavra, manifestar. Você tem boa notícia para todo mundo. Você tem boa nova para trazer para todo mundo que está ao seu redor. O poder da vida está nas suas palavras. As palavras que vêm do Senhor. Você tem o poder de transformar vidas através da vida de Cristo que habita em você. Então libere a palavra. Fale a respeito dela, fale com ele. Sabe a palavra rema que o pastor Fábio sempre fala aqui, a palavra revelada. É com ela que você vai se tornar um influenciador. É com ela que você vai se tornar um empoderado. Uma empoderada tal como Débora. É com a palavra divina que você vai proferir vida para as vidas que estão ao seu redor. Amém? O poder do posicionamento, parte 4. O poder do posicionamento traz consigo a graça da compaixão. Você estando posicionado do lado do Senhor, do lado da sua palavra, ele traz consigo a compaixão. Não é a violência. Não é o escárnio. Não é o desrespeito. É a compaixão que a palavra traz. Deus, ele traz isso. Juízes 5, 9, o versículo fala assim: o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Com quem está seu coração? Quem seu coração está apoiando? Onde está a sua compaixão? Os comandantes de Israel? Aqueles que estão lutando pela palavra de fé? Aqueles que estão lutando em honra aos princípios bíblicos? Aonde está o seu coração? Com os voluntários dentre o seu povo? Então louve ao Senhor por isso. A palavra compaixão, eu tirei lá do dicionário, fala assim, o que significa, né, a palavra compaixão? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado de um desejo de minorá-la, de diminuí-la. Uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita então um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Baseado na palavra compaixão, que é a palavra compaixão que Deus manda a gente pregar. Eu quero mais é que se lasque mesmo.
É a sabedoria vinda do céu? É o poder do meu posicionamento? É esse sentimento de empatia? Corintiano tem mais a que sofrer mesmo. Palmeiras não tem mundial. Bem feito. É esse o sentimento? É essa a compaixão bíblica? Aonde está seu coração? Aonde está o meu coração? Tudo que a gente for fazer, a gente precisa colocar, sim, o nosso coração. A gente precisa, sim, colocar a nossa alma. A gente precisa, sim, solidarizar com os outros, ter empatia e se esforçar para diminuir a dor e não trazer. Ter empatia e se esforçar para tirar essa infelicidade alheia de uma forma espiritual. Não desejar mesmo que, bem feito, tem mais é que sofrer mesmo. Então, o seu posicionamento vai determinar o seu grau de compaixão. Quinto conselho. O poder do posicionamento resulta em disposição e louvor. Juízes 5:12 fala assim: desperta, Débora, desperta. Desperta, desperta e rompe em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinom. Desperta, acorda, acorda, igreja. Acorda, Solange. Irrompe em cânticos de louvor. Acorda, Baraque, levanta, vai fazer o que você tem que fazer. Leve os seus presos, então, para a prisão. Toma a sua posição. Não fica de boca aberta esperando, vamos ver o que vai acontecer. Desperta. E que da sua boca saia cânticos de louvor, e que do seu agir saia todas as atitudes que o Senhor quer. Disposição. Mas domingo de manhã, segunda-feira cedo. Eu adoro segunda-feira cedo, porque ela está mais longe da outra. Começa a segunda contando o dia de chegar à sexta, o dia de parar e produzir. A gente vive vendo na rede social, né? Sextou! Acorda, tenha disposição, não fique esperando a hora de parar. Faça o que você tem que fazer. Não fique procrastinando a sua decisão. Não fique procrastinando as atitudes que você tem que tomar. Tenha ânimo de defender a sua posição. Porque você está amparado na sabedoria que vem dos céus. Tenha ânimo para sim colocar defender a sua posição, porque você sabe quem é que está do seu lado. Ou não? Eu sei quem vive comigo, eu sei quem está comigo. Então, quem está com você é aquele que vai te proteger. É aquele que vai te amparar. Então, tenha ânimo, tenha disposição. Gente, é o que eu falo, no tempo da Débora não era comum mulheres serem líderes, mas Deus não rejeitou ela por ser mulher. Tornou ela líder de um país, por quê? Levantou-se, quando todo mundo estava desanimado, ela se levantou e falou, Deus, eis-me aqui, vem em mim. Faça isso todo dia. Senhor, eu estou aqui, pode vir. Eu estou disponível. O Senhor estando do meu lado, eu sei que o meu posicionamento ele vai ser o correto. A minha palavra vai ser de compaixão, vai ser de amor, de sabedoria. A minha conduta vai ser de compaixão, vai ser de amor e vai ser de sabedoria. Porque o Senhor é que está comigo. Tome hoje o posicionamento de se inspirar em Débora. E assim como ela se posicionou diante dos homens, ela confiou em Deus, ela ganhou uma vitória. Ela teve uma vitória numa guerra. O posicionamento dela, a confiança dela em Deus, colocou ela como vitoriosa numa guerra. Ou seja, você também vai conquistar. Você também vai sair vitorioso dessa guerra. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, você já é vencedor. Só falta tomar posse disso e desfrutar dessa vitória. Cantar cânticos de louvor tal como ela fez. Confia, igreja. Confia que Jesus ele tem as melhores intenções para você. Jesus ele tem as melhores intenções para o seu povo como um todo. Ele deseja realmente o melhor dessa terra. Ele não vai patrocinar o seu fracasso.
Jesus, ele é o financiador de homens e de mulheres que estão comprometidos com ele, com os princípios dele e com os princípios do reino. É isso que ele quer. E a gente estando aqui, eu estando comprometido, com certeza, a plenitude da vitória vem sobre cada um de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sexto conselho: o poder do posicionamento conduz à vitória. É o que a gente já vinha falando. Ele te traz, ele te leva à vitória. Juízes 5:31 fala assim: assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E então, a terra teve paz durante 40 anos. Aqueles 20 anos que o povo vinha sofrendo na mão de Canaã, que foram vencidos e derrotados através do posicionamento de Débora, se transformou em 40 anos de paz. 40 anos de bonança. 40 anos da plenitude de Deus. Todos os seus inimigos certamente vão perecer. E o nosso inimigo que eu falo são o inimigo das nossas almas. Eles com certeza vão perecer. Mas você que ama o Senhor, brilha. Brilha como o sol. Brilha como o sol, como toda a sua força. E desfruta de paz por décadas e décadas e décadas. A tua vitória, com certeza, ela vem. Então luta. Luta com sabedoria, como Débora lutou. Luta com o seu posicionamento diante daquele que é realmente o Senhor dos exércitos, o Rei da guerra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É essa luta que a gente tem que lutar. Libere palavras proféticas e seja sábio. O Senhor trará conquistas que você está lutando por elas. Libera essa palavra, libera a bênção. Solta ela. Leva as boas novas para ela. E você com certeza vai desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para trazer para você. E daí vai ter um gosto tão especial. Um gosto de louvor. Um gosto de adoração. Um gosto de saber que a gente escolheu o melhor lado. O lado do Deus que salvou a mim e que salvou a você. De que lado você está? Fica de pé no seu lugar um pouquinho. Eu vou concluir. Hoje o Senhor, Ele te chama para um posicionamento de vida e de fé. Ele está te chamando hoje. Josué 24:15 fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem você vai servir. Se você vai servir aos deuses dos seus antepassados que serviram além lá do rio Eufrates, ou se vão servir aos deuses dos amorreus em cuja terra você está hoje. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu, Solange, e a minha família serviremos ao Senhor. Você, eu convido isso. O Senhor te chama isso. Você e sua família, escolha hoje servir ao Senhor. Decida-se hoje se posicionar em Cristo, nos seus valores, nos seus conceitos, nos seus princípios. Decida hoje. Lá em Hebreus 3:15 fala assim: é por isso que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. E Ele te chama, igreja. Ele te chama hoje, ouve e dispõe-te. Fique à disposição do Senhor. E você quer realmente conhecê-lo? Você quer realmente ter esse relacionamento íntimo com Ele? Busque a sabedoria, igual foi lá o primeiro versículo. Busque a sabedoria.
que é a principal coisa. Emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento. O entendimento que vem do Senhor. Às vezes a gente fica tão preocupado com o hoje. Às vezes a gente fica tão preocupado com o retorno que a gente vai ter hoje. Se eu vou ter R$600, eu estou preocupada. Que eu me esqueço das pérolas da minha coroa. Que eu me esqueço das ruas de ouro que eu vou viver. Para garantir, de repente, R$600 hoje, eu perco a cidade celestial. A nossa vida não é aqui. Aqui é só o caminho de passagem. É só o lugar onde a gente vai decidir para onde a gente vai levar nossas almas. E é hoje que Ele te chama. Então tome esse posicionamento de conquistar através da sabedoria que vem do céu. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, pelos conselhos que o Senhor nos deu a respeito do nosso posicionamento. A respeito da sabedoria que vem dos céus e que o Senhor nos traz. Pai, eu consagro a minha vida, a vida da tua igreja, a vida do seu povo aqui presente, o seu povo que está assistindo pela internet, ó Deus, cada família que aqui está sendo lembrada, cada família que aqui está sendo representada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem se revelado em sabedoria para cada um de nós, e que a gente possa seguir os nossos dias em sabedoria, em compaixão, em graça, em amor, ó Deus. Que o nosso posicionamento seja sempre, ó Deus, em favor da sua palavra e dos valores celestiais que o Senhor tem revelado a cada dia para cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, torcer o pé, não nos deixa, Senhor, errar o caminho. Pai, revela-se para a gente, se a gente estiver falhando, se a gente estiver tomando o caminho errado, se revela para cada um de nós. Usa, Senhor, a sua palavra, usa a sua mensagem, usa quem o Senhor tiver que usar para se revelar, ó Deus, para cada um de nós, porque nós estamos prontos a receber do Senhor a palavra de sabedoria, a palavra de revelação. Que nós possamos, ó Senhor, manter firme e forte o nosso posicionamento de fé contigo, ó Deus. Eu louvo o Senhor pela sua palavra, eu louvo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. Eu louvo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor me acompanha a fazer. Eu louvo o Senhor pelos sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos desampara. O Senhor tem sido presente a cada dia, a cada caminhar, a cada passo, ó Senhor, e que nós possamos então continuar desfrutando da sua companhia, desfrutando da sua presença, sendo fiel, ó Deus, aos seus ensinamentos, que são os seus ensinamentos que vão trazer vida abundante de fato. São os seus ensinamentos e o discernimento da sua palavra que vai trazer, ó Deus, a vida eterna para cada um de nós, ó Senhor. Me ajude a buscar a cada dia mais estar perto de Ti. Nos ajude, ó Senhor, nessa caminhada, nesse trajeto, em direção ao lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. A morada eterna, Senhor. A cidade celestial, que é ali que vai estar a nossa verdadeira riqueza, ó Deus. Que nós possamos, ó Senhor, manter firmes e fortes, porque somente assim a gente vai vencer todas as batalhas. Somente assim, com o Senhor, nós vamos sair vitoriosos. E somente assim, com o Senhor, nós teremos as conquistas que o Senhor tem declarado para cada um de nós. E então nós tomamos posse delas. Nós as recebemos. Nós as agradecemos ao Senhor, ó Deus, por fazer isso por cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço. E tomando posse, já agradeço, ó Deus. Amém, Senhor. E todos digam amém para a honra e glória de Jesus. Bata palmas ao Senhor. Graças a Deus.